Livro de Amós, capítulo de número 7. Glória a Jesus. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Amós 7:7. Diz assim a palavra do Senhor: Mostrou-me também assim, e eis que o Senhor estava sobre um muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: Que vês tu, Amós? E eu disse: Um prumo. Então disse o Senhor: Eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e nunca mais passareis por ele. Podeis assentar, irmãos. Louvado seja, exaltado seja o nome do Senhor, que é digno de toda honra e toda glória. Eu estava meditando na palavra do Senhor por esses dias, e o Senhor me dava esse capítulo e este versículo de Amós, falando que ele revelou ao seu servo, louvado seja Deus, ele mostrou a ele em uma visão, o Senhor trabalhando. Ele via o Senhor em cima do muro e colocando o plumo, louvado seja Deus. E ele pergunta: Que vê, Amós? E ele diz: Um plumo, Senhor. Quem trabalha como pedreiro, quando vai levantar uma parede, coloca um plumo para fazer a parede linheira, para a parede não ficar torta, E ali o Senhor mostra, louvado seja Deus, a Amós. Eu fico meditando, irmãos, o amor de Deus revelado ao seu povo. Deus, ele é aquele que se preocupa com o seu povo, cuida do seu povo, guarda, louvado seja Deus, e trata o seu povo. Deus é aquele que trabalha na vida daquele que crê no seu nome. Louvado seja Deus. E Deus não é aquele, irmãos, que abandona o seu povo, pelo contrário. Muitas vezes o povo esquece de Deus, mas Deus não esquece do povo. Por isso que Deus vai lá e manifesta o seu poder, o seu agir, o seu operar, para que o povo novamente se volte para Deus. A Bíblia nos fala que o povo estava, louvado seja Deus, negligenciando a palavra de Deus. O povo estava dormindo, o povo estava, irmãos, dando lugar à carne. Louvado seja Deus. E muitos do meio do povo não andavam mais de conformidade às leis de Moisés. O povo aprendeu a lei para andar dentro da lei de Moisés, na época a qual Amós habitava, Era um povo que se submetia às leis de Deus. Só que o povo começou a se afastar, louvado seja Deus, das leis do Senhor, dos ensinamentos do Senhor, da presença do Senhor. Louvado seja Deus. Então, a Bíblia nos relata que Deus começa a levantar profetas para anunciar o que ia acontecer. A Bíblia fala que Deus levanta primeiro Isaías, louvado seja Deus, e começa a anunciar, louvado seja o nome do Senhor, acerca do que iria acontecer. Sabemos que o povo de Deus ficou preso no Egito como escravo por 400 anos. Sabemos que o povo estava lá aprisionado pelo faraó, que, louvado seja Deus, aprisionava o povo, escravizava o povo, maltratava o povo, até que um dia aquele povo fez um clamor, e o Senhor ouviu dos altos céus seu clamor, e enviou o libertador para libertar aquela nação daquela escravidão. E o povo foi liberto, irmãos, e levado para uma terra que emanava leite e mel, para uma cidade, louvado seja Deus, cidade de Jerusalém,
no qual aquele povo tinha regalias, louvado seja Deus. E ali Deus começa a levantar profeta, depois Deus levanta Jeremias, anunciando acerca do que iria acontecer. O povo tinha sofrido, seus antepassados, seus pais eram escravos e já estavam libertos, pois o Senhor tinha libertado daquela escravidão, tinha trazido para a terra que emanava leite e mel. Mas mesmo o povo ali, irmãos, negligenciaram e começaram a dar lugar, louvado seja Deus, à carne, e se esqueceram do que Deus tinha feito no meio deles. Deus é aquele que faz milagre, que manifesta o seu poder salvador, louvado seja Deus. E a Bíblia fala que Deus vai lá, levanta Jeremias, e Jeremias começa a anunciar em Jerusalém como profeta, dizendo que o povo se arrependa dos seus pecados, senão Deus vai levar o povo cativo novamente. Só que dessa vez seria, louvado seja Deus, pela Pérsia, né? Sabemos que Deus permite Nabucodonosor invadir Jerusalém e levar o povo cativo novamente. Louvado seja Deus. Jeremias anunciou, irmãos, 20 anos, profetizando, falando que se o povo não se humilhasse, o povo tinha chance, louvado seja Deus, de não sofrer aquele martírio, de não passar pelaquilo que estava prometido vir, se o povo se humilhasse, buscasse a Deus, se voltasse para o Senhor e se colocasse na posição de servo. Porque o povo dizia ser povo de Deus, mas não vivia na presença de Deus. Não é só dizer sou povo de Deus ou sou de Deus. É necessário você viver Deus. É necessário você estar, irmãos, na presença de Deus e não ter pressa para sair da sua presença. Louvado seja Deus. Davi disse: alegrei-me como disseram, vamos à casa do Senhor. Porque ali, irmãos, havia fartura de alegria, ali havia presença de Deus, ali havia poder de Deus, ali havia restauração, mover do Espírito de Deus. Por isso que ele se alegrava em vir à casa do Senhor. E hoje não é para ser diferente, porque Jesus fez essa promessa à sua igreja. Ele disse: quando tiver 2 ou 3, eu ali estarei no meio de vós. E o dono da festa, irmãos, é Jesus. Como nosso irmão falara aqui antes, outrora, não viemos aqui para glorificar ninguém, mas para glorificar o nome de Jesus, pois Jesus é o dono do culto. Jesus veio, antes que nós chegássemos aqui, ele já estava para ser adorado, para ser reverenciado, para ser, meus amados irmãos, glorificado. Glorifique o nome do Senhor, pois ele é digno de toda honra e toda glória. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que nos impedia, louvado seja Deus, de entrar na presença do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, era o pecado. E esse pecado Jesus pagou, louvado seja Deus. Jesus pagou, irmãos, o preço dos nossos pecados. Ele foi imolado, ele foi moído, louvado seja Deus, por causa das nossas culpas. Nele nós temos a vida eterna, como diz a palavra do Senhor. Foi para isso que Jesus veio, para pagar o preço. Louvado seja Deus. Por isso há motivo, sim, louvado seja Deus, de nós vir para a casa de Deus. E um venha ter salmo, outros venha ser usado na palavra, outro venha ser usado no louvor. Mas a igreja tem que ter alguma coisa, irmãos. A
A igreja tem que dar, porque é dando que se recebe. Como é que eu vou dar se eu não tenho? Louvado seja Deus. É necessário buscar, louvado seja o nome do Senhor. É necessário buscar o Senhor enquanto se pode achar, como diz lá em Isaías 55, louvado seja Deus. Buscai-me enquanto eu estou perto, invocai-me, louvado seja Deus. É necessário que nós desça, como diz, louvado seja Deus, o servo do Altíssimo, a casa do oleiro, para que o oleiro nos transforme, para que o oleiro nos molde e nos faça conforme o seu parecer, conforme a sua vontade. É necessário que nós adentramos na presença de Deus, louvado seja Deus, e venhamos, irmãos, se deleitar na sua presença, se alegrar, louvado seja Deus. E ali, irmãos, nós podemos contemplar, aleluia, voltando lá para Amós. Amós era um homem normal, ele não era profeta, irmãos. Amós era um homem normal. A Bíblia vai nos falar aqui em Amós capítulo 7, versículo de número 14. Louvado seja Deus. Amós capítulo 7, versículo 14. Ele vai dizer assim, ó: e respondeu Amós dizendo... E respondeu Amós dizendo a Amazias: eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e catador de figo silvestre. Mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Louvado seja Deus. Olha quem era Amós. Ele não era profeta, nem era filho de profeta. Mas eu vou te dizer algo: Amós era hebreu, servo de Deus, que não se desviou da presença. Amós não era profeta, e nem tampouco, louvado seja Deus, sacerdote ou levite, ou aliás, aquele que louvavam, exaltando o nome do Senhor, os levitas, né? Ele não era, irmãos. Ele era apenas um homem, louvado seja Deus, na sua simplicidade, que vivia trabalhando com boi, né? E louvado seja Deus. Ele era lavrador, né? Da terra. Louvado seja Deus. E Deus muitas vezes procura um para ele usar. Mas eu vou dizer uma coisa para a igreja: Deus não usa vaso emborcado. Vaso para Deus usar tem que estar desemborcado. Louvado seja Deus. Desemborcado, irmão, e com a tampa destampado, para poder o Espírito Santo encher. É necessário, louvado seja Deus, que o crente esteja na presença de Deus. E na presença, irmão, para mim viver na presença, não é só quando eu venho aqui no culto. Para mim viver na presença tem que ter uma busca constante. Eu tenho que viver uma vida piedosa na presença de Deus. Assim como o corpo precisa de alimento, louvado seja o nome do Senhor, assim também é o espírito. É necessário que nós venhamos nos alimentar, louvado seja Deus. O Senhor Jesus disse: nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O crente sem palavra, ele morre. Tem que ter palavra, irmãos, tem que ter leitura da palavra. O crente tem que tirar uma hora no dia para ler a palavra do Senhor. Eu acredito que o crente tem que tirar no mínimo 3 vezes ao dia para ler a palavra. Porque só uma vez, se nós nos alimentar só uma vez por dia, de noite nós estamos desmaiando de fome. Pois se Jesus compara a Bíblia com alimento físico, então é necessário que, para nós ser cheio, é necessário que nós venhamos nos alimentar mais da palavra.
Então é necessário que nós venhamos ter uma vida cotidiana na presença de Deus. E para isso, irmãos, é necessário que nós venhamos fazer, como diz lá em Gálatas, louvado seja Deus, que há uma luta da carne com o espírito. Nós temos que mortificar a carne, irmão. E para crucificar esta carne, é necessário alimentar bem o espírito, para poder estarmos, louvado seja Deus, preparado, como diz as escrituras, para toda boa obra. A obra de Deus está aí, expandida, grande. O Senhor disse, louvado seja Deus, grande é a obra, grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros, poucos são os obreiros, irmãos. É poucos os que se colocam na posição de servo para servir, porque foi para isso que nós viemos, para servir a Jesus, porque Ele é o nosso Senhor e Salvador. Viemos para servir a Ele. Glória a Deus por isso, por Ele ter tido misericórdia de nossas almas, ter se revelado a nós, para que nós, crendo nele, agora viéssemos andar nele, viéssemos viver nele, praticando as obras dele. Porque, irmãos, o Senhor Jesus, Ele nos ensinou muitas coisas lindas na sua palavra. Eu fico meditando a palavra do Senhor Jesus, quando Ele fala, louvado seja Deus. Vamos abrir aqui em Mateus, capítulo de número 22. Aleluia. Mateus 22. Glória a Jesus, glória a Deus. Eu fico meditando, irmãos, no amor de Deus revelado ao seu povo. Enquanto Ele não se revelou a todos, glória a Deus, mas Ele veio para todos, mas infelizmente nem todos o quiseram, né? Mas graças a Deus que Ele abraçou aqueles que crê, aqueles que ouvem e crê na sua santa palavra. Em Mateus, abri aqui, irmãos, a vista da irmã Valda está meia ruim, viu, irmãos? A minha vista está meia ruim, mas nós chegamos lá. Mateus, capítulo de número 22. Jesus vai falar sobre a lei. Sobre a lei. Glória a Deus. Ele veio e obedeceu toda a lei de Deus. Toda a lei Jesus obedeceu em nosso lugar. Louvado seja Deus por isso. Mateus, capítulo de número 22, versículo de número 37. 22, irmãos. Versículo de número 37. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, note, Jesus aqui, ele estava falando da lei. Louvado seja Deus, ó. No versículo 35, ele diz assim, ó, no versículo 35, ó: e um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Eles estavam experimentando Jesus, irmão, para ver se Jesus caía, para ver se Jesus não tinha respaldo para eles, porque eles estudavam a lei, eles eram doutor da lei, eles eram conhecedor da lei, e eles queriam procurar algo para incriminar Jesus. Mas como ainda não era hora,
Jesus, louvado seja Deus, deu a resposta exata, e essa resposta, irmão, serve até hoje para aqueles que creem. Louvado seja Deus. O 36. Qual é o grande mandamento na lei? E Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento, de todo o teu entendimento, em outra tradição. Irmão, você amar a Deus assim, você não sai da presença de Deus. Sai não. Você não consegue sair, como diz a irmã, né? Fica perturbado, né? Se não, a irmã Lenita disse, né? Se não vier, fica perturbado. Louvado seja Deus. Se não entrar na presença de Deus, irmãos, fica perturbado o crente. O crente fica atribulado. Louvado seja Deus. Porque é a presença de Deus que restaura, que fortalece, que dá esperança. Louvado seja Deus, e que dá poder de Deus. É a sua santa presença. Quando o crente obedece à lei de Deus, então ele entra na presença de Deus. E ele fica na presença e não tem, irmão, vontade de sair. Infelizmente, é como diz a palavra: se nós não alimentarmos o espírito, ele enfraquece e a carne ganha êxito. E aí manifesta o homem velho chamado Adão. Louvado seja Deus, que está aqui bem pertinho, viu, irmão? Se não vigiar, o Adão se manifesta. Então nós temos que andar em vigilância. O Senhor diz: sede sóbrio. Louvado seja Deus. Seja vigilante, povo de Deus. Louvado seja Deus. Então aqui, irmão, nós podemos ver Jesus mostrando que a lei se manifestou, louvado seja Deus, em 2 mandamentos, né? O primeiro, amar a Deus acima de tudo, né? Que é esse daqui. E o outro, que é amar o próximo como a ti mesmo. Irmão, você já meditou nesse versículo, que é amar o seu próximo como a você mesmo? Você às vezes gosta de criticar o outro, né? Louvado seja Deus. Será que você não tem crítica? Será que Jesus olha para ti e não vê defeito? Será que não há? Louvado seja Deus. Será que o plumo que o Senhor botou está bem já aperfeiçoado? Se tivesse, irmão, Jesus já tinha levado da terra. Glória a Deus. Porque Ele está justamente fazendo isso, aperfeiçoando o crente. Ele diz que Ele começou a boa obra e Ele vai nos aperfeiçoar até a vinda de Jesus, até a vinda de Cristo. Nós estamos sendo aperfeiçoados. E Deus vai lá, irmão, e vê, louvado seja Deus, o povo afastado da sua presença, negligenciando e achando ser povo de Deus. Glória a Deus. E o pecado entrando, e o pecado se manifestando, e eles dando lugar à carne. Louvado seja Deus, e nada de se despertar. E Deus começa a levantar profeta. Aí Deus procura em Jerusalém alguém para usar, e encontra Amós, que estava buscando a Deus. Mesmo ele lá, irmão, tangendo os seus bois, ele estava adorando o Senhor. Ele estava lembrando do poder do seu Deus, daquilo que o Senhor fez com os seus antepassados e faz na vida daquele que crê. E ele estava na presença de Deus. E Deus vai lá e levanta Amós e diz: Amós, vou eu te mostrar. E Deus mostra a ele, irmão, e diz: o que tu vê? E ele diz: eu vejo um plumo, Senhor, pois assim eu vou fazer com o meu povo. Eu vou colocar o plumo para plumar eles. Louvado seja Deus. Jesus é aquele que trata, que cuida do seu povo. Louvado seja Deus. E ali, irmãos, nós podemos ver que mesmo Amós entregando, e ele dizendo, lá no versículo 14 de Amós, capítulo 7, versículo 14, ele dizendo que ele não era profeta, mas o Senhor tinha lhe mostrado, e ele tinha essa coragem de levar o povo que Deus tinha mostrado a ele. Por quê, irmãos? Porque Deus
foi até ele e ele estava preparado para ouvir a voz de Deus. Muitas vezes Deus fala e nós estamos insensíveis à sua voz. O Senhor quer que o crente tenha sensibilidade, que ele tenha direção, que ele seja ouvinte e praticante da sua palavra. E muitas vezes o Senhor está a nos ensinar, irmãos. Ele está a nos alertar, louvado seja Deus. O Senhor, Ele deixou a sua palavra para ser a nossa bússola, né? Ela é a nossa direção. É na palavra. Se a palavra diz, irmão, faça. Se Jesus disse que é para nós buscar com todas as nossas forças, que é para nós invocar, que é para nós descer. Ele diz na sua palavra, louvado seja Deus, quando alguns cobravam dos seus discípulos porque eles não jejuavam, e ele diz para eles: hoje não há necessidade que eles jejuem, pois eles estão aqui com o dono da festa. O dono da festa está aqui, que era Cristo, estava junto com eles, era motivo de estar muito alegre na presença de Deus. Mas o Senhor diz: mas virá dias difíceis, que então vocês têm que jejuar. Louvado seja Deus. Irmão, nós estamos vivendo esses dias, porque Jesus falou acerca desses dias, como o nosso evangelista aqui pregoava anteriormente. Ele dizia lá em Mateus 24, que falava do final, do que iria acontecer, do princípio das dores. E nós estamos vivendo isso, o princípio das dores. Louvado seja Deus. Então hoje nós temos que ter uma vida piedosa, e para isso é necessário nós descer em jejum e oração. É necessário nós começar a levantar propósito, buscar a Deus com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Louvado seja Deus. Irmãos, é necessário que nós busquemos o Senhor. Porque os dias são maus, e nós estamos vivendo os dias que o Senhor falara anteriormente. Haverá dias difíceis, que é necessário que nós venhamos jejuar. E quem tem que jejuar, irmã, é a igreja do Senhor. Vamos deixar, louvado seja Deus, de ver os filhos das trevas sendo mais ágeis do que os filhos da luz. E vamos começar a ser ágil. Irmão, nós temos condição para vencer, louvado seja Deus, a nossa carne. Porque nosso maior inimigo, nós temos 3 inimigos: o diabo, o mundo e a carne. E para nós vencer a nossa carne, irmão, é necessário que nós lute contra as nossas vontades. Se levantar na madrugada para orar, louvado seja Deus. Mas seu dia em propósito de jejum e oração, irmãos. Louvado seja Deus. Ai, irmã, mas eu vou orar porque procura um propósito para orar. Porque você, se você estiver vendo os noticiários, você está vendo aí que o mundo está em guerra. Então nós temos razão de sobra para orar pelas pessoas que estão com fome, pelas pessoas que perderam tudo, pelas pessoas que precisam, louvado seja Deus, da graça de Deus. Então nós temos motivo de sobra para orar, enquanto o mal não vem. Louvado seja Deus. Porque Jesus está voltando, e Ele disse que nós iríamos passar o princípio das dores. Enquanto Jesus não vem, vamos orar, irmãos, uns pelos outros. Vamos levar as cargas uns dos outros. Vamos ajudar uns aos outros. Louvado seja Deus, enquanto o Senhor não vem. E quem estiver próximo de nós, vamos fazer o que disse Jesus: amar como se fosse nós mesmos. Não se escondendo de emprestar, louvado seja Deus. Ajudando o necessitado, porque tem irmãos, que tem mais necessidade do que você. Louvado seja Deus. Eu só ajudo da minha casa, eu só ajudo o que faz parte do meu grupo. Não, irmão, se você descer a casa do oleiro, buscar a Deus, começar a descer na presença de Deus, Deus vai te mostrar quem está
precisando. O Senhor vai te revelar. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmão: bom é agradar a Deus. Bom é estar na presença de Deus. Bom é ser direcionado pelo Senhor. Porque com certeza nós vamos levar fecho. Nós vamos juntar tesouro no céu. Porque estamos agradando a Deus. Então Deus levanta aquele homem. E ali, irmão, entrega essa linda profecia àquele povo. Mas mesmo assim, mesmo eles ouvindo a voz de Deus, mesmo assim, irmão, eles continuaram, louvado seja Deus, desligado da presença de Deus. E aí veio o quê? Aí veio a ruína, veio a invasão de Jerusalém em seguida, e o povo foi levado por cativo por 70 anos, louvado seja Deus, para a Babilônia. E o povo de Deus foi levado, mas como Deus sabe como trabalhar, por isso que eu digo, Deus pegou e disse que ali estava o muro, e Deus queria aprumar o povo, mas o povo não recebeu. Aí Deus diz: pois agora vocês vão sofrer. E o povo é levado a cativo, louvado seja Deus. E lá o povo sofre, irmãos, sofre por 70 anos, louvado seja Deus. É lá que nós vemos as maravilhas de Deus, louvado seja o nome do Senhor, no qual Deus levanta Daniel, que era um jovem na época quando saiu de Jerusalém, e levanta também Sadraque, Abidnego, né? E eles vão lá para a Pérsia, né? Que é lá para a Babilônia, como escravo. E lá Deus usa Nabucodonosor. Você sabia que às vezes Deus usa o incrédulo quando Deus tem propósito? Nabucodonosor, irmão, se converteu depois que foi humilhado. Ele ouviu tanta palavra, louvado seja Deus, mas enquanto ele se achava o Deus dele, ele achava que o Deus dele era o maior, né? E Deus se revela lá, manifesta o seu poder, mostra a sua graça, e ele rejeita e diz que ele conquistou tudo. E Deus diz que ele é quem honra, que ele é quem bota quem ele quer no poder. Louvado seja Deus. Todas as coisas, irmãos, estão no controle de Deus. Todas as coisas estão no controle de Deus. Às vezes você diz assim: eu oro tanto tempo por isso. Irmão, tudo é no tempo de Deus. Tudo. Louvado seja Deus. E o povo é levado, irmão, e passa 70 anos lá sofrendo. Mas com aqueles que não saíram da presença, mas ficaram na presença de Deus, mesmo lá no meio dos ímpios, no meio dos incrédulos, Deus manifestou o seu poder. Louvado seja Deus. Deus manifesta o seu poder no meio deles, irmão, para mostrar que Deus era com eles. Nós podemos ver ali Daniel, louvado seja Deus, que é levado, que é Belsazar, né? Daniel tem o nome de Belsazar quando ele está em Jerusalém. Quando ele chega lá na Babilônia, Nabucodonosor dá esse nome para ele, né? De louvado seja Deus. Aliás, ele era Daniel em Jerusalém, e quando ele chega na Babilônia, o Nabucodonosor troca o nome dele para Belsazar. E Belsazar encontra graça aos olhos de Deus. E Deus usa ele para Nabucodonosor, dando discernimento de um sonho, no qual ele já tinha determinado que ia matar todos que estavam ali. Louvado seja Deus, se não dissesse qual o sonho ele tinha sonhado. Ele queria, porque queria, irmãos, que aqueles magos, que aqueles satrapas, que aquele povo lá trouxesse o discernimento do seu sonho. Mas a Bíblia fala que Daniel pede um dia a ele para falar com Deus. Daniel não já vai não, Daniel vai orar. Louvado seja Deus. E Deus vai lá e revela o sonho de Nabucodonosor a Daniel. E Daniel, quando tem o sonho, que ele é levado lá à presença do rei, e ele chega lá, irmão, e diz exatamente como o sonho fora. Eu fico meditando que o Nabucodonosor não fala do sonho para os seus magos,
não conta o sonho. Ele guarda o sonho consigo e diz: eu quero que vocês digam o que eu sonhei e qual é o significado. E se vocês não disserem, vocês vão morrer. E a Bíblia diz que Daniel ora, o Senhor revela a ele, ele conta, fala para ele o significado, e ele crê, irmão, que o Deus de Daniel é poderoso, e ele vê Deus na vida de Daniel. E ele passou lá, irmão, esse horror de ano lá cativo, mas ele viveu a esses anos todos na presença de Deus. Daniel, é tão linda a história, louvado seja Deus, mas o povo foi levado pelo Senhor, jogado lá cativo por 70 anos, e aquele povo, irmãos, que não estava na presença, muitos deles morreram. Muitos deles sofreram muito lá na Babilônia. Eles eram desprezados e humilhados, porque não estava com a presença. O diabo muitas vezes, irmão, ele faz muitas vezes na vida do cristão como se ele não tivesse valor. Louvado seja Deus. E o cristão, irmão, é tão valoroso. O cristão, irmão, é valorizado pelos céus. Nós somos tão valorizados que o Senhor coloca os anjos do céu ao nosso serviço. Você crê nisso? O Senhor diz: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem a Deus. Se tu teme a Deus, irmão, tu não precisa pagar segurança não. O Senhor te guarda, guarda a tua saída, guarda a tua entrada. O Senhor está de prontidão. Louvado seja Deus, sustentando a tua vida. A tua vida é do Senhor. Louvado seja Deus. Tu é dele, ele te chamou, tu é escolhido e tu é filho de Deus. Louvado seja Deus. Mas quem não vigia, e quem não busca, e quem não está na presença, o inimigo acha brecha para agir, viu, irmãos? Quer viver bem, crente, tema o Senhor. Louvado seja Deus. Quer viver bem, viva na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, como é que eu faço para viver na presença do Senhor? Louvado seja Deus. Entre com propósito de jejum e oração. Sem jejum e oração, irmão, é difícil de você viver na presença de Deus. Jesus, uma certa vez, ele deu autoridade para os cristãos expulsar os demônios. Todo crente, irmão, tem essa autoridade de expulsar demônio. Todos nós temos, porque é uma promessa de Deus para todo aquele que crê. Jesus diz lá em Marcos 16, 15, Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, porém, será condenado. E os sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Todo crente. Os sinais acompanharão aqueles que creem. E se você crê, você vê a glória de Deus. Então, os sinais acompanham os que creem. Todo crente tem capacidade de expulsar demônio. Agora, a Bíblia diz, irmãos, que os dos discípulos estavam expulsando os demônios, eles acostumados a expulsar, e todos iam embora. Louvado seja Deus. Mas quando ele chega num determinado endemoniado, eles sofrem, eles soam, eles oram e o demônio não sai. Aí Jesus chega, louvado seja Deus. Aí o Senhor Jesus diz o quê? Castra de demônio só sai com jejum e oração. E você sabia que tem castra em vários lugares? Tem castra em pessoas, manifesta. Mas tem castra também, irmãos. Nuvem de castra aqui nessa terra. Viu? Muito no mundo espiritual, irmãos, tem castras e castra. E essas castras, elas se reúnem, louvado seja Deus, para fazer, louvado seja Deus, o crente parar. O crente não fazer a obra. E se fizer, eles querem que faça relaxadamente. O Senhor quer que nós façamos a obra com prudência, com amor.
Louvado seja Deus. Muitas vezes chorando, mas trazendo muitas almas para os pés do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, Castro só sai com jejum e oração. E para nós termos, louvado seja Deus, sermos cheios do Espírito Santo, é necessário nós viver uma vida de jejum e oração. Viver na presença de Deus. Viver buscando a Deus. Se nós viver assim, irmão, não vai haver tempo, louvado seja Deus, para nós se preocupar com a vida do outro. Não vai haver tempo para nós criticar o outro. Porque fulano é assim, porque esse crânio é assado, porque... Irmão, não vai ter tempo para isso, viu? Pelo contrário, porque a Bíblia manda nós ser escora uns dos outros. A Bíblia manda nós, irmão, a Bíblia fala que os mancos estão no meio da igreja. Existem pessoas que são fraquinhas, que não têm muita, louvado seja Deus, capacidade. Aí o que é que acontece? Tem pessoas que precisam de uma palavra de ânimo, de alguém que dê um ombro amigo, de alguém que venha lhe dê um conselho, né? Que lhe ajude em alguma ação. E para isso é necessário você estar na presença de Deus. Senão você não vai nem ver. Hoje nós estamos vivendo uns dias assim, cada qual vive a sua vida. Louvado seja Deus. Né? Eu fico vendo o povo de Israel, irmã, eles eram o povo de Deus e eles eram muito unidos. Eles eram muito unidos, o povo de Deus. Em geral, podia ser a Bíblia fala de 12 tribos, né? Podia ser da tribo de Benjamim, podia ser de outra tribo, mas todos, louvado seja Deus, era como se fosse um. Quando eles iam à guerra, eles iam como se fosse um. Louvado seja Deus, viu? Eles iam guerrear, irmãos, eles eram levantados, o Senhor dava direção e eles iam guerrear. E eles iam como se fosse um. Louvado seja Deus, para a guerra. E lá eles venciam no nome do Senhor. Eles diziam, eu vou no nome do Senhor, e eles venciam a guerra. Então tem que haver isso, unanimidade, espiritualidade, sensibilidade espiritual. E para isso é necessário deixar Deus agir, em vez do eu agir. Se o Senhor agir, a glória de Deus vai aparecer. Aí nós vamos começar a ver batismo do Espírito Santo, vamos começar a ver milagre no meio da igreja. Todo culto de domingo, um irmão vai trazer um incrédulo para o culto, outro vai em busca do outro descrente, e a igreja, louvado seja Deus, vai crescer, irmãos, para a glória de Deus. A igreja cresce com o evangelismo, e o evangelismo, o crente tem que estar buscando a Deus, na presença de Deus. Não é só eu vou para o movimento. Quando tem um evangelismo, eu vou para o evangelismo, pensa que é um movimento. Você tem que jejuar pela alma, você tem que fazer vigília pela alma. Quer alma salva? Comece a jejuar por ela, comece a fazer vigília por ela. A minha mãe na fé, irmão, que me ganhou para Jesus, ela disse que fez umas 4 vigílias por mim, antes de eu aceitar Jesus, viu? Ela subiu um monte para orar por mim, para eu ser salva. E eu era tão incrédula, irmãos, que não conhecia nada da palavra, embaraçada, porque é assim que o homem sem Deus é. Louvado seja Deus. Mas ela desceu o joelho no chão e disse, Senhor, salva aquela alma, para a glória do teu nome, Senhor, eu não vou desistir dela. Irmãos, tinha domingo que ela ia lá para cá, ela ia todos os domingos. Tinha domingo que ela ia lá para casa e eu fechava a porta e dizia assim, eu vou deixar ela pensar que eu não estou em casa. E ela sentava na calçada e ficava. Chegava 3 horas da tarde, eu digo, não, vou abrir minha porta, que eu vou ter que fazer a janta. E tinha que clarear a casa, que era escura. E eu abria a porta e ela sabia que eu estava em casa. E lá ela começava a pregar de novo para mim. Não desistiu de mim. E hoje eu estou aqui pregando para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Viu, irmãos? Mas ela disse, irmã, eu jejuei por ti, eu fiz vigília por ti. E irmãos, eu vou dizer para vocês, viu? Foi 6 meses de evangelismo. Todos os domingos ela não falhou um. Todos os domingos ela estava na minha casa para pregar para mim. E quando eu aceitei Jesus, louvado seja Deus,
Quando eu aceitei Jesus, eu me lembro que eu não levantei só uma mão, eu levantei as duas mãos. Eu quero aceitar Jesus. Era como se eu estivesse abraçando o irmão Jesus. Irmãos, vamos voltar ao primeiro amor. Vamos voltar assim que você conhece Jesus, você quer saber, você é interessado, você busca. Louvado seja Deus, né? Então, irmão, vamos continuar buscando, porque o Senhor muito mais tem para nos revelar. Ele diz que os pensamentos dele não são como os nossos pensamentos, nem os seus caminhos são como os nossos caminhos. Seu caminho é muito mais alto do que os nossos, irmãos, e os seus pensamentos também. Jesus tem coisas grandes para a sua igreja, para o seu povo. Vamos buscar a Deus, porque eu vou dizer uma coisa para os irmãos: bom é estar na presença de Deus. Bom é estar na presença do Senhor, viu? Então vamos buscar a Deus para que o nome do Senhor seja glorificado, irmãos. Jesus disse: se alguém se gloriar, glorie-se no Senhor. Então, se você, meu irmão, buscar o Senhor vai fazer coisas grandes, viu? Tudo é dele. Tudo, até a nossa vida é dele, porque foi a ele que nós entregamos. Pois vamos deixar ele trabalhar, vamos deixar ele direcionar, vamos deixar o Senhor fazer a sua vontade, porque ele não erra. Louvado seja Deus. Então, crente, o Senhor tem o plumo para colocar. Não vamos fazer como o povo antigo, mas vamos deixar, louvado seja Deus, esse plumo fazer nós estar reto e pronto. Louvado seja Deus, para quando o Senhor rasgar o céu, nós ouvir ressoar a trombeta de Deus, e nós ir morar no céu com o Senhor. Como podemos, irmãos, fazer isso? Louvado seja Deus, deixando Jesus agir. Louvado seja Deus. Deixa o Senhor agir, crente, na tua vida. Louvado seja Deus. Foi para isso que nós fomos chamados, para deixar o Senhor direcionar a nossa vida, porque a direção é o céu, irmãos. É para lá que nós queremos ir, mas nós só vamos, louvado seja Deus, se nós estiver na presença quando ele ressoar a trombeta. Quem estiver na presença de Deus, irmão, vai subir. Ai, mãe, e se eu estiver assim na hora assado que Jesus vier, irmão? Quando você vier, a Bíblia, o que é que o salmista diz? Meditai na minha palavra de dia e de noite. Quando o crente busca a Deus, ele vive na presença de dia e de noite. Toda hora é motivo dele glorificar a Deus. Toda hora é motivo, mesmo ele ali no seu trabalho, mesmo ele ali na sua pia, na sua cozinha, fazendo seus afazeres, ele fica ligado com o Senhor e medita de dia e de noite, e ele não sai da presença de Deus. Esse aí está em vigilância. Quando o Senhor tocar a trombeta, vai ouvir e vai subir para a glória de Deus. Viu, irmãos? Quem tem hora aí, hein, irmãos? Eu me perdo aqui. Ai, daqui a hora, né? 8h09 é cedo, né? Tá certo? É? Termina 8? Ah, tá certo. Glória a Deus. Então tá bom, né, irmãos? 8h09 já, né? Eu pensava que era 9 horas que terminava. Pois tá bom. Pensava que ainda tinha um bocado de minuto para 9 ainda, né? Glória a Deus, mas tá bom, tá ótimo, né, irmãos? Então, amém, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade, irmãos, de estar aqui junto com os irmãos. Muito me alegro, apesar da igreja estar um pouco vazia, né? Mas o Espírito Santo está neste lugar. Louvado seja Deus, né? Podemos sentir a sua presença, né? Isso é maravilhoso, né? Enquanto o Senhor se ocultou a outros e a nós ele se revelou, porque o mundo aí fora, irmão, não tem, né, essa condição de entrar na presença de Deus, mas nós temos, porque nós cremos, como diz a palavra do Senhor, amém? E que as palmas louvam o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Irmã Jaqueline está com a oportunidade de passar a escala da semana. Vai botar no grupo? Aleluia, Jesus. Palavra maravilhosa, irmãos. Eu sou pedreiro, viu? Trabalho com construção a vida toda. E se uma parede ela é erguida, aplumada dentro do primeiro tijolo, irmã Valda,
Rapaz, eu vou de negócio, a parede é linda. E como é isso, irmão Gelson? O crente, ele foi perdoado todos os seus pecados, para que ele viesse ter um recomeço. Então Jesus já te botou em prumo. Mas muitas vezes você está querendo andar torto. E Jesus, parede para consertar depois de torta, irmã Valda, dá um trabalho que não queira saber. Viu? E botar uma parede a prumo, irmão, seca, é difícil. Então o Senhor, ele já nos transformou com a sua palavra, que nós permaneça firmes e fortes no Senhor. Vamos ficar de pé, para que nós ore ao Senhor para terminar este culto, agradecendo a nossa querida irmã Valda e o seu marido, aleluia, Jesus, por estar aqui ministrando essa palavra maravilhosa no nosso coração. Vamos orar nesta noite, irmãos, para aqueles que estão frios e fracos na fé. Aleluia. Amar dos irmãos, andar manquejando não é fácil. E eu manquejo de uma perna, irmão. A outra vai ter de suportar o peso do corpo todinho. Então nós temos de ser suportes um para os outros. Aleluia, Jesus. Vamos orar. Orar pela irmã Rayane, irmão Felipe, aleluia, para o pastor, para os irmãos que não estamos aqui. Vai lembrando do nome e botando, amém? Amém. Vamos orar. Amado Deus celestial Pai, te agradecemos por este maná, Senhor, qual, Senhor, tu desceu do céu para alimentar as nossas almas, Senhor, porque, Pai, tua palavra vai nos dizer que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que desce do céu, da boca de Deus. Pai Santo, muito obrigado por esta noite na tua presença, muito obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui e sentir a tua palavra, sentir a tua presença. Pai Santo, amado e querido, te pedimos, meu Senhor, que o teu Espírito Santo, meu Pai, vá, Senhor, à casa daqueles que não vieram hoje, e que tu venha ali assoprar no seu coração aquela brasa que há lá, meu Pai, e vem trazer para a tua casa, para te louvar, para te engrandecer, para bendizer o teu santo nome. Pai Santo, toma, Senhor, esta semana nas tuas mãos, Pai. Toma nossas vidas nas tuas mãos, Pai. Que no nosso trabalho, que na nossa casa, que na nossa vida, Senhor, venha ser de vigilância, meu Pai, como a tua palavra vem nos dizer, que nós venhamos te louvar em todos os cantos, Pai, aonde nós estiver, Pai Santo. Pai, em nome de Jesus, meu Pai, toma, Senhor, as nossas vidas nas tuas mãos. Usa nós como canal de bênção, meu Pai, que nós venhamos ser bênção, Senhor, onde nós chegar, que a nossa boca, que a nossa ação, que a nossa vida venha ter um doce aroma de Cristo, que nós venhamos ser como Daniel, Pai Santo, aonde nós chegar, as pessoas não venham ver mais nós, mas venham ver Cristo em nós, Pai Santo. Pai Santo, amado e querido, toma, Senhor, o primeiro lugar nas nossas casas, Senhor, toma o primeiro lugar da nossa semana, Pai Santo, nos leva, Senhor, nesta noite fortalecido com a tua palavra, Pai Santo. Abençoa, Senhor, o nosso caminho para a nossa casa. Nos livra, Senhor, do homem sanguinário. Nos livra, Senhor, da bala perdida. Nos livra, Senhor, dos deslizes das motas, Pai Santo. Que nós venha, Senhor, caminhar, Senhor, na tua presença firme e forte, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. E toda a igreja diz amém e graças a Deus. Cumprimente seus irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Aleluia. Paz do Senhor, Pai do Senhor, meu muito obrigado, viu? Amém. Oh, glória. Paz do Senhor.